pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo dos Anjos, o nosso podcast. Fernandinha, seja bem-vinda ao primeiro podcast de 2025. Muito obrigada, Bruna. Seja bem-vinda também, porque hoje, gente, que eu fui me ligar, que eu nunca disse isso pra você. Seja bem-vinda também. Gente, que amor. É um prazer estarmos de volta, né? E se você ainda não deixou seu like nos nossos antigos aí vídeos, né? Nos nossos antigos podcasts, já deixa seu like e deixa o seu like também nesse novo vídeo, né? Nesse novo podcast. É isso aí. E vamos apresentar para vocês a nossa convidada especial. Estamos aqui com a Marcele, que é de 2 alunos aqui no nosso colégio, é mãe do Murilo e do Ítalo. E ela veio partilhar um pouquinho. A Marcele, ela é advogada, mãe, esposa, profissional, católica, e veio conversar um pouquinho sobre os desafios para conciliar tudo isso junto com a vida profissional, contar também um pouquinho do seu processo de conversão à fé católica, como que foi, e como que isso influencia todas as áreas da sua vida. Então, seja muito bem-vinda, Marcele. Muito obrigada, Fernanda, Bruna. Um prazer estar aqui, especialmente sabendo que é o primeiro do ano de 2025. Uma honra mesmo, porque amo essa escola, estudei aqui, meus filhos estudam, gosto muito de toda a equipe. Está sendo um prazer. Prazer todo nosso. Então vamos começar então com a dificuldade? Marcele, vamos lá com uma pergunta. Assim, eu acho que todo mundo já fez essa pergunta no momento da vida, né? Qual foi o momento mais desafiador, assim, da sua vida que você sentiu que você tinha que se reinventar, sabe? Que foi muito desafiador mesmo, que a gente tem esses momentos na nossa vida, né? Que a gente olha, quem eu sou? O que eu tô fazendo, né? Já começa com a bomba. Começou com uma que eu não estou esperando, né? Bom, o momento mais desafiador. Eu posso de vez em quando parar pra pensar, né? É porque eu tô falando contigo mesmo. Pode, tem algo. 5, 4, 3, 2, 1. Mais desafiador. Vou falar com sinceridade, eu acho que eu não consigo identificar um momento específico que seja, assim, aquele desafio. Eu vejo a minha vida como um desafio constante. Eu acho que justamente por causa de ter que conciliar tanta coisa. Uhum. E eu sou uma pessoa, assim, naturalmente muito ativa e produtiva. E às vezes isso nem é muito bom. Então eu estou sempre acabando causando mais desafios do que talvez eu precisasse. Então eu não consigo te dizer exatamente um. É um desafio constante mesmo conciliar tudo, a maternidade, o trabalho, a vida conjugal, a vida espiritual, porque a gente quer crescer em todas as áreas da vida, então são desafios constantes mesmo. Eu lembro que, recentemente, eu comentei com uma amiga, ela postou alguma coisa no Instagram a respeito de que ela estava indo rezar o rosário, não sei o quê, e eu mandei uma mensagem para ela assim, falei, caramba, eu não estou conseguindo, acho que foi na Quaresma de São Miguel. Isso. Aí ela falou pra mim assim, amiga, fica em paz, sua vida é um rosário. E aquilo me caiu assim, eu falei, caramba. Porque às vezes a gente se cobra, né? De dar conta de tantas coisas grandes e não percebe que a nossa própria vida ali, vivida, né, intensamente com sentido, ela, de fato, já é uma grande entrega, né, para as pessoas e para Deus e tudo. Mas é isso, eu acho que não tem um desafio específico que eu possa te falar. Já passei por muitos, mas nenhum que marcasse ou que tornasse os outros menores. Não, é isso. Você, então, não fica na sua zona de conforto. De forma alguma, pelo contrário. Você falando isso, eu lembrei em uma conversa com o Padre Bernard, que você conhece, né, muito bem. E aí eu falava justamente dessa preocupação. Nossa, eu não tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer na minha vida de oração. Ele falou assim mesmo, Bruna, o negócio não, porque ele é francês, ele não usa essas palavras. Mas ele falou, é não dramatizar. Sim. Nada de dramatizar. Ele falou assim, eu falei, nossa, é mesmo, eu tô dramatizando a minha vida. E ele falou, é na simplicidade daquilo que você faz na sua rotina, você encaixar ali, né, o seu tempo, o seu momento com Deus. Começa o dia de manhã, tira 20 minutos, aí foi lá e me ajudou a organizar, porque eu me culpava isso. Ai, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Sim. E é bem isso. Comigo não tem hora não, minha filha. Chegou no dia que eu voltei pro trabalho esse ano. E eu fechei a porta daquela mecanografia e orei muito a Deus. Falei, Senhor, abençoe esse ano, em nome de Jesus. Livra essas impressoras de atolamento, porque a cada dia é uma luta diária. E aí elas começaram a atolar. Eu já coloco a minha posição de mãos e falo, em nome de Jesus, para com isso. Muito bom. Agora, queremos saber também
da sua trajetória profissional, né? Você já disse aí que é um desafio diário, né? Vou usar essa palavra, por conta de conciliar, né, a questão da maternidade com a sua vida profissional, espiritual. E aí a gente queria ouvir um pouco de você sobre essa trajetória profissional. Então, eu sou advogada, entre a gente, nosso meio, a gente fala que eu ainda sou jovem advogada. Embora eu já tenha 41 anos, é porque eles medem pela quantidade de tempo advogando, né? Até 5 anos você é jovem advogada. Então, eu sou jovem advogada. Eu estou no meu 4º ano de advocacia, porque, na verdade, eu fui para o Rio muito pequena ainda, com 10 anos, e acabou que lá eu fui fazendo assim, a minha vida sempre foi muito inconstante. Muito inconstante. Eu adquiri constância especialmente depois do direito. Então, eu comecei fazendo ensino médio na área de saúde, aí fui trabalhar com isso, depois eu comecei a vender roupa, porque eu fiquei grávida do Miguel, aí depois eu abri uma loja, e depois tinha confecção, a coisa foi crescendo, mas eu comecei a ficar muito sobrecarregada. E aí eu já tinha Miguel e Amanda, morando no Rio de Janeiro, aquela loucura, né? Então, para me deslocar, por exemplo, entre uma loja e outra, às vezes eu ficava 2, 3 horas no trânsito, e começou a pesar sobre mim a ausência. Né? Eu já tinha eles 2 e era só nós 3. E eles ficavam com babá. Às vezes acontecia coisas que não eram muito agradáveis para uma mãe, né? Chegar em casa e saber aquelas notícias, ou os filhos se queixando. Então aquilo começou a pesar sobre mim, e aí coincidiu uma série de jesuicidências, digamos assim, que o meu pai estava se aposentando e voltando para Mendes, que aqui é a nossa cidade natal, né, em Mendes. E nessa mesma época abriu a faculdade de Direito mais próxima da gente, que foi aqui em Barra do Piraí, na UGB. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei, pai, você segura minhas pontas e tal? Eu já com 36 anos. Não, tô errada. Eu já com 32 anos, 31 para 32. E aí eles vieram, né, meus pais, e eu vim também, vendi tudo, larguei tudo para trás, trouxe essas 2 crianças. Eles estavam bem menores. E fui fazer faculdade. Uau. Já com 30 e tantos anos, que era uma coisa que eu já gostaria de ter feito, mas aquela coisa minha de nem saber exatamente. Também eu acho que a gente exige muito da pessoa muito nova, né? Decidir algo que seja para sempre. Não necessariamente precisa ser. E aí eu entendi isso, eu falei, não preciso me martirizar por aquilo que eu escolhi, que não era bem isso. E aí eu voltei a estudar, já com 31 para 32 anos. Me formei, fiz um intercâmbio, para vocês terem noção. Realizei um sonho de adolescente, já com 30 e tantos anos, foi no meu penúltimo período da faculdade. Fiz um intercâmbio em Portugal, fiquei morando lá 7 meses. E aí foi quando eu me formei em Direito, e desde sempre eu decidi que eu seria advogada. E aí foi assim, quando eu comecei a advogar, graças a Deus eu já estava bem posicionada, porque já fiz um bom network, uma boa construção de relacionamento, já comecei a me posicionar também no digital, então eu já tinha um horizonte, digamos assim, na advocacia, que não é comum para o jovem advogado. Ele às vezes sai da faculdade e sai perdido, né? É a famosa prova da ordem. Aí tem a prova da ordem. Eu, antes de passar na ordem, eu já desenvolvi um método, comecei a dar aula para o pessoal passar na ordem, que eu não tinha passado na ordem ainda. Eu tava Visionária. Porque foi na mesma época que começou a pandemia. Então, começou aquele boom também de rede social, o pessoal trabalhando através do digital, porque tinha que trabalhar à distância. E aí, eu também na faculdade à distância, fiquei longe de todo o círculo social, né? Eu estava grávida do Murilo, inclusive, nessa época, 2019. E aí eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para movimentar, né? E eu falei, bom, eu estou aqui compartilhando que eu estou estudando e tal, e começou a ter demanda, as pessoas perguntando, você não me ajuda, você não me dá uma aula? Eu falei, bom, vou transformar isso num negócio, né? E aí, de fato, comecei. E pessoas que já confiavam em mim, já me conheciam de antes, eu comecei a formar turma. Então, o tempo que eu estudei, eu também estudava dando aula. E eu já tinha percebido isso em mim, que eu aprendo muito ensinando. Isso. Então, eu passei de primeira, coisa que 20% dos inscritos passam, mas foi porque eu ensinei. Tenho isso muito, muito claro para mim, que foi no compartilhamento que eu mesma conquistei aquilo que era o meu objetivo. E depois, com a segunda fase, foi a mesma coisa, e comecei a advogar. E aí, por causa desse movimento também ali, eu já estava sendo muito vista, comecei a advogar, eu já tinha clientes. Então, eu digo que eu comecei já com um horizonte. E aí começou os desafios de você ser uma advogada autônoma,
que tem que prospectar cliente, tem que correr atrás de fazer, né, o seu rendimento final, porque eu não tenho, né, nada fixo ali, e conciliar isso agora já com 4, porque no meio desse processo, começou em 2019, eu engravidei do Ítalo. O Murilo estava com 6 meses quando eu engravidei do Ítalo. E aí agora eu tinha 4 e eu era advogada, do nada. Como é que eu vou resolver isso, né? Acho que é isso. Olha. Essa foi a trajetória. E como que você consegue conciliar a sua trajetória aí profissional, né, sua profissão, com a maternidade? Hoje eu vou dizer que é um pouco mais fácil, mas no começo foi bastante desafiador. Primeiro porque a gente estava num momento financeiro, né, e de início, e aí eu tinha medo de delegar para alguém, falar como é que eu vou pagar essa pessoa. O Eric sempre me ajudou muito, né? Ele sempre foi um pai assim muito presente e muito meu braço direito mesmo. Até hoje, eu acho que sem ele as coisas não seriam como são. Só que no início era só nós dois, né? E tem coisa, bebê, é a mãe, amamenta, né? Quer dormir com a mamãe. Então foi bem desafiador. Eu me lembro, tô me lembrando aqui agora, de momentos em que eu tinha aula às 8 da noite com a turma, o pessoal para passar na beca. Depois eu comecei a formar outras turmas. Depois que eu passei, ainda continuei um tempo trabalhando com isso. E o Ítalo, muito neném, ele queria ficar comigo. E aí o Eric pegava ele. Ou entrava debaixo do chuveiro e ficava 2, 3 horas enquanto eu estava dando mentoria, ele estava com a criança debaixo do chuveiro. Ou então colocava no carro e ia dar uma volta na cidade para ver se ele parava de chorar, se ele se acalmava. Então foi bem desafiador. E acabou que eu entrei, e isso é importante falar, porque eu tenho visto esse movimento na internet. Acabou que eu entrei numa crença de que eu tinha que produzir, né? E que eu tinha que produzir, que eu tinha que conquistar. Eu comecei a ficar com uma visão um pouco materialista da coisa, sabe? Pensando em números, em quantidade. E aí eu me lembro que eu cheguei num momento em que eu já estava um pouco trocando as prioridades, invertendo, né? Nessa época eu ainda não era católica. Eu me converti, eu estou na minha 3ª quaresma. Eu me converti na quaresma de 2023. Eu ainda não era católica e eu estava com essa visão, né? E a coisa dando certo, a coisa acontecendo, e aí você vai sendo engolido, você quer cada vez mais produzir, né? Tá dando certo aqui, agora eu vou fazer mais. Se eu tenho hoje 15 alunos, na próxima turma eu quero ter 30. E demanda mais trabalho. Uma né? competição com você mesmo, né? Exatamente. Se desafiando, e aí eu comecei um pouco a inverter. Né? Eu tenho o hábito de acordar cedo. Então, eu já levantava 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite trabalhando. Né? Então, embora eu estava dentro de casa, o tempo para eles era aquela coisa de sim, fazer uma coisinha rápida e delegava para o pai e tudo. Bom, o que acontece é que para conciliar, fato que você vai ter que delegar aquilo que pode ser feito por outra pessoa, né? Então, nesse sentido, o Eric me ajuda demais. Por exemplo, ele traz na escola, ele busca na escola, ele leva no futsal. De manhã, um dia ou outro, eu não estou em casa, ele dá banho, mas hoje eu já tiro alguns dias para estar em casa. A gente contratou uma pessoa, hoje, graças a Deus, a gente consegue. Então, a gente contratou uma pessoa que cuida das coisas da casa, porque aí já, né, me desafoga um pouco dos cuidados. Eu me lembro de ter ouvido de algum dos meus mentores, em algum momento ele falou assim: lavando o prato você não faz dinheiro, então você tem que fazer a conta. Né? Vale a pena você pagar alguém aqui porque você vai fazer mais do que o tempo que você está ali lavando os pratos? E aquilo, eu comecei a amadurecer aquilo e, de fato, é verdade. Então, a gente delegou essa parte da casa para que eu, nos momentos em que eu tenho para estar com eles, eu esteja com eles. E aí eu já não estou mais tão ocupada com a casa, né, com a limpeza, essas coisas, e estou ali dando atenção para eles. Mas não foi fácil chegar até esse momento, e mesmo tendo uma pessoa, eu precisei da minha conversão para colocar cada coisa no seu devido lugar, ordenar as minhas prioridades, sabe? Não foi fácil, mas hoje, graças a Deus, com as coisas bem ordenadas, né? Minha família primeiro, Deus, todo mundo, né? Deus, minha família lá no topo, o trabalho fica em segundo. Eu hoje trabalho muito menos. E Deus tem providenciado que os resultados sejam bons, mas é porque eu de fato entendi, né? Com muito ou com pouco que eu esteja aqui com eles, mas não foi um caminho fácil, não. Precisei passar por uma batalha espiritual.
Olha só. Imagino. Agora, uma coisa interessante que você falou, e que é um conceito que a gente parece que está perdendo, esse conceito de hierarquia e de ordem na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não tem. Olha, Deus tem o seu primeiro lugar, né? A nossa família, o nosso trabalho, a gente colocar cada coisa no seu lugar e aí saber direcionar a nossa atenção. Eu ouvi uma frase uma vez que ficou muito marcada. Nós vivemos cuidando daquilo que é urgente porque nós não cuidamos quando era só importante, né? A gente tem que cuidar do que é importante para que não se torne urgente. Saúde, família, vida espiritual, tudo coisas importantes e que podem se tornar urgentes, né? Em determinado momento, se a gente não cuida. Sim. Porque a gente tem 300 problemas, mas se a gente ficar sem saúde, a gente vai ter só um problema, né? O problema da saúde. Que aí Porque, para assim, tudo. você não consegue fazer mais nada. Exatamente. É verdade. E assim, Marcele, dentro você está partilhando, né, essa dificuldade, esse processo de equilíbrio, quais você pode enumerar como seus principais desafios em conciliar maternidade, vida profissional, vida espiritual? Isso é muito bom até para ajudar, né, as mães que nos acompanham, que eu acredito que enfrentam a mesma dificuldade, né? A maioria das mães estão no mercado de trabalho, a maioria das mães precisam conciliar, querem aprender como valorizar sua família sem deixar sua carreira. E quais foram os maiores desafios para você, assim? Bom, é muito desafiador para uma mãe que trabalha lidar com a culpa. Você falou sobre a culpa de não conseguir estar rezando tanto e tudo. Isso ainda não é mãe, né, Bruna? Ainda não é. Vai ser, se Deus quiser, em breve. Deus quiser. Mas para a mãe tem sempre aquela culpa, porque por mais que você esteja presente, você precisa trabalhar em determinado momento, e às vezes é aquele momento que você precisaria estar ali. E aí você vai culpada porque você não foi mãe do jeito que você gostaria. Ou então você tá ali com seus filhos e tem aquela pendência no trabalho, aquela coisa que é importante, e aí você tá ali culpada e de repente sua cabeça não tá ali. Então, assim, eu acho que o maior desafio para mãe em multifunções, que é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram, é a mulher em multifunções, é você, né, lidando com a culpa, você saber que você precisa ordenar, né, colocar as prioridades e separar tempos em que em algum momento não vai ter jeito. Você vai estar um pouco aqui, um pouco ali, vai deixar algumas coisas pendentes, vai estar equilibrando os pratos, vai ter que tirar um prato da mão para segurar o outro. Não tem muito jeito. Então, eu acho que também é a gente aceitar que essa é a nossa realidade. E eu não estou falando da realidade que você pode mudar, que você pode melhorar, né? Eu estou falando daquela circunstância que você não muda. Como, por exemplo, as circunstâncias que você é mãe e você precisa trabalhar, né? Eu, quando passei por esse período muito crítico para mim, eu me lembro de eu estar expressando frases tipo, onde eu amarrei meu burro, né? Eu tô sendo bem sincera aqui, Sim. Porque é a verdade que as pessoas sentem, às vezes nem têm coragem de falar. Sim. Porque a gente se sente tão culpada até por pensar, né? O que eu fiz da minha vida, como eu teria sido se eu não tivesse tido esses filhos, onde eu estaria agora, o que eu estaria fazendo agora. Eu comecei a ser alvejada por esses pensamentos, e foi bem no meu início de conversão. Então eu precisei, de fato, confiar em Deus. E eu me lembro que quando Deus falou assim muito claramente comigo sobre isso, foi naquela passagem dos lírios, dos campos, né? Olha como eu visto os lírios, né? Como não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber. E também foi numa época crítica do meu relacionamento, que a gente estava se separando, porque a gente vivia junto até então, né? O meu marido era católico de BGE. Ele não precisa cortar isso, porque ele mesmo assume, isso é bom, né? Acontece muito. E eu estava nesse início de caminhada, ainda um pouco em cima do muro, e Deus falou claramente, e eu precisei confiar naquela palavra, e de fato foi para mim divisor ali, porque eu vi a mão de Deus depois, a providência, mesmo eu botando o pé no freio, ordenando as coisas. Então, penso que o desafio é esse, você aceitar a culpa, mas não ser massacrada por ela, né? Senão você vai viver uma pessoa triste. Eu tinha isso. Eu me sentia... Eu me sentia triste, sabe? Pesada, como se eu não conseguisse me alegrar com as coisas. Eu comecei a perder um pouco de sentido na vida. Tipo, por que eu vim? Por que eu tô aqui? Era melhor já nem estar. Coisas assim. Tamanha Talvez culpa. entrando até numa depressão, talvez, né? Eu acho que depressão em si, não. Mas como eu sou uma pessoa que reflete muito, né? Que vai muito pra dentro e fundo. Sim. E melancólica. Claro que eu não sou, tá? Eu sou colérica, mas devo ter algo, devo ter ali um secundário, deve ser.
Porque eu vou dentro e fundo, não tenho dificuldade em me confrontar, em me ver o meu pior. Só que Eu aí tenho dificuldade. tem. Eu olho assim e Mas falo, você é "Ih, sanguínea, defeituosa, Fernandinha." gente." Eu consigo olhar e ver e lidar com aquilo, mas às vezes você vê coisas que são ruins, né? E aí você até se entristece. E aí eu comecei a ver isso, esse conflito. Só que aí Deus veio com essa palavra. E aí eu falei, então vamos lá, Senhor, me ajuda a resolver, né? Como é que resolve? Hierarquizar, pausar, saúde. Eu não ia na academia há 7 anos, 8 anos. Agora eu retomei a atividade física e eu falava, não tenho tempo, e agora de repente eu tenho. Mas por quê? Porque eu hierarquizei. Não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, vai encaixar na minha rotina, vai dar tudo certo, e você vai cumprindo o seu dever, sabendo qual é o seu dever, sabendo onde você tem que estar ali presente. Se eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, se eu estou com meus filhos, eu estou com os meus filhos. Óbvio que, às vezes, eu tenho uma urgência, né? Eu lido, por exemplo, com direito de família. Às vezes eu tenho uma mãe que tá perdeu a guarda do filho do dia pra noite. Então, às vezes, eu vou precisar ali de noite, parar para trabalhar para ela. Né? É uma questão do meu trabalho, da minha missão ali. Mas o que eu encontrei de solução foi isso. Se eu tirei o tempo hoje, é para fazer minha atividade, é isso. Se aquele horário eu defini para rezar, é para rezar. E final de semana eu já não levo trabalho para casa. Raramente eu faço isso, eu fazia o tempo todo. Então eu penso que é uma organização, hierarquização das áreas da vida, depois a organização dessas áreas, né? Estabelecer uma rotina nem sempre é possível, às vezes você estabelece um compromisso para um dia, teu filho adoece, né? Então também é ter essa flexibilidade interior de que você sabe que vai acontecer, coisas vão te atravessar e você não enlouquecer por isso, porque perdeu ali Porque o controle. a gente quer que o controle É ter o esteja nas controle. nossas mãos. E ser mãe é saber que o controle não está na sua mão, o controle de sua vida está na vida dos filhos, né? Porque eles vão vir primeiro, a rotina deles. Primeiro, a minha rotina é toda calculada conforme a deles. Os horários deles são quais, aí eu sei o que, é que eu posso marcar em qual horário. Exatamente, igual segunda, quarta e sexta, eu trabalho até um pouquinho mais tarde, eu consigo marcar atendimento, por exemplo, 5 horas da tarde, porque eles estão no futsal, entende? Então é isso, eu acho que a mãe tem que se organizar do jeito que dá, aceitando essa realidade, sem ficar lutando contra ela ou abstraindo em como poderia ser, porque não vai ser. Eu tive que sair desse lugar, e claramente para mim assim, foi Deus que me tirou dali, para conseguir voltar a ter alegria na minha vida, ver sentido, me alegrar nos meus filhos, me alegrar também com o meu trabalho, para não ser sufocada, engolida por ele. Né? Com os desafios da vida a gente vai vivendo. É isso, esperando. É um peso, né? Assim, você deixou quer de ser um viver. peso. Exatamente. Isso. Mas essa é uma chave muito importante que serve pra gente, pra quem está nos acompanhando. Aceitar as nossas circunstâncias. Né? Entendendo que, é claro que eu nunca vou parar de tentar melhorar, mas eu tô olhando a minha vida, é isso agora. Né? É isso que eu tenho, essa é a minha realidade, eu vou abraçar. Eu vou me virar com isso aqui. E vou a partir disso. Mas eu vi um vídeo um dia desse até no Instagram, e, gente, eu fiquei chocada. Uma moça, eu acho que ela tinha 3 ou 4 filhos, e ela chegou em casa, ela deu a janta para as crianças, ela arrumou a janta do marido. Gente, mas ela fez muita coisa. 10 horas da noite, todo mundo, né, nos comentários, pensei que você fosse dormir, mulher. Ela me coloca roupa de academia e vai pra academia. Eu falei, gente, essa mulher não é uma mulher, ela é um anjo. Eu falei, de onde surgiu? De Depois onde você me veio? Pra manda onde o Instagram vai? dela, que eu quero. Eu falei, gente, mas assim, ao mesmo tempo que é uma inspiração, eu acho que a rede social passou a ser também uma forma, se a gente não tiver, assim, mentalmente bem, uma forma da gente se comparar. Sim. Eu olho e falo assim, caramba, fulano já correu 5 horas da manhã, eu nem acordei 5 horas da manhã, e a gente começa essa comparação. Sim. Ah, eu não sou nada, eu não vou conseguir ser nada, porque ela fez mais que eu, ou coisas do tipo, né? Sim. Mas eu fiquei chocada, gente. Acho que toda mãe já é uma super-heroína, né? É. Enfim, mas não sou mãe ainda, mas é uma super-heroína pra dar conta de Sim. tudo. Tem uma mãe, uma não, né? São várias que passam por este portão. Que ela vem, gente, mas uma correria. Ela vem assim, aí ela mochila, não sei o que não sei o que. Aí teve um dia desse que elas estavam falando assim. E nem chegou no primeiro ano ainda. Ai, não, elas conversando entre si. Aí eu virei e falei assim, gente, não se prepare. Aí elas, poxa, obrigada pelo seu incentivo, né? Falei assim, mas é verdade, chega o primeiro ano, aí aumenta as dificuldades, né? Porque aí tem prova, tem. Sim. Mas mãe sempre dá um jeito, né? Mãe sempre dá um jeito. Com certeza. Mas falando aí de maternidade, né? O que mudou na rotina do seu trabalho? Você já até falou um pouco, né? Depois que você virou mãe.
Na rotina? Na sua rotina É porque, de na trabalho, verdade, eu profissional. me entendo mãe antes de ser advogada, né? É Porque eu já era mãe. Ah, é verdade. Né? E mãe dos 4 já. Porque quando eu passei na UAB, eu já tinha o Ítalo. Então, eu sou mãe de ser advogada. Então, na verdade, mudou a minha rotina como mãe. E aí foi onde teve os desafios, que eu comecei a priorizar muito o trabalho, deixá-los um pouco, né? Embora eu estivesse ali presente fisicamente, eu não estava ali emocionalmente, né? Lógico que assim, não era uma pessoa relapsa de forma alguma, né? Que as pessoas não entendam mal. Mas é que se eu estava ali em casa, eu estava sentada no computador e tudo, e dando as coordenadas aqui do que está acontecendo, mas eu já dava um banho no meu filho? Raramente. E a criança, o bebê, é o toque, né? Precisa. Então essas coisas começaram. Afetividade. Exatamente. Começaram a me pegar. Eles iam deitar, eu ainda não tinha ido. E quando eu ia, eles já estavam deitados. Né? Então, assim, às vezes, aí já se ausenta o diálogo da família. Eu tô comendo aqui no computador. E eles comendo na mesa. Entende? Então, são essas coisas. Você tá ali, mas você tá ali de corpo, você não tá de alma. E foram as questões que começaram a me incomodar. Então, na verdade, foi o trabalho que mudou a minha maternidade. E aí, depois, eu precisei reorganizar essas coisas todas quando eu me vi ficando infeliz. E com a vida sem sentido. Porque é aquilo, né? A gente coloca o nosso sentido no lugar errado. Sim. Aí, na verdade, você perde o sentido. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas, acho que tá respondido. É isso, muito bom. E assim, você já partilhou um pouquinho, né, de como você e o seu esposo conciliam a questão dos filhos, né, como que ele te ajuda. E fala pra gente também esse conciliar da Marcela esposa, né, como que é conciliar a Marcela profissional, mãe e esposa. Gente, essa é difícil, viu? Eu tava pensando sobre o nosso relacionamento, a gente tava até conversando sobre isso, e é muito da questão da decisão mesmo, sabe? É da decisão. É decidir que eu vou ficar aqui, somos eu e você, e a gente vai, né, criar esses filhos e a gente vai caminhar. Não é fácil para um casal com 4 dentro de casa e os 2 trabalhando, né? Então, você vê que uma rotina de 4 filhos que a gente tem que organizar, conciliar. E aí eu costumo brincar que são 4 vidas além da minha para eu cuidar, e a do marido também, né? Porque marido é marido, né? Marido é marido, você tem que cuidar dele também. Então, assim, não é fácil, é um desafio. Tem dias que é uma correria, que a gente se vê pouco, né? Então, por isso também que eu tenho reservado os finais de semana, porque a gente também precisa ter um tempo, sentar para ver um filminho. Sim. O tempo de vocês dois, né? É uma brincadeira, um papo, né? E a gente tem uns desafios também, porque os filhos pequenos, quando vocês forem mãe, vocês vão ver, eles competem um pouco na atenção. Então, às vezes, a gente senta para conversar um pouco no jantar. E aí eles atravessam a conversa, quer falar de outros assuntos, quer puxar. Ai, vai brincar comigo disso. Então, é desafiador demais, né? No cotidiano de uma família tão grande, você conseguir manter ali o seu relacionamento igual fosse comercial de margarina. Na verdade, não é um desafio, é impossível. Né? Então, a gente, com aquelas dificuldades, a gente sabe que no dia a dia a gente tem que cumprir nossos deveres, né? Ele tem que cumprir a agenda dele, eu tenho que cumprir a minha, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que cuidar um do outro. Mas, assim, enquanto marido e mulher, a gente vai ter os nossos diálogos, né? Às vezes amenidades, às vezes coisas mais sérias, às vezes desentendimentos. A gente vai tirar, de vez em quando, uma fugidinha para dar uma viajada, que aí vai para um ambiente diferente, e ali você está 100% ali, né, fora de casa, longe ali, de repente de um problema que é um micro-ondas que deu defeito, uma luz que queimou, né, uma parede que igual lá dentro de casa 7 meses para terminar de pintar, mas aí você sai disso, né, porque Sim. mesmo no final de semana, ai que bom, hoje é sábado, eu levantei, tem aquela parede para você pintar, que tá 7 meses sem pintar, eles... Mas é isso, a vida vai engolindo, a gente tem que ter cuidado. Hoje surgiu uma oportunidade da gente passar o final de semana em Tiradentes. Aí, vou fazer um passeio histórico, nunca fui. Vamos ver a igreja, vamos pra missa em Tiradentes, que maravilhoso, vamos. Então, às vezes, quando tem que ser assim, para que vocês tenham esses momentos, né, de estar um com o outro, de sair para um jantar, de bater papo só vocês dois, porque não é fácil, numa família numerosa, você ter um relacionamento
marido e mulher, talvez como as pessoas gostam na visão romantizada da coisa, né? A gente tem o nosso relacionamento de marido, mulher, mãe, pai, profissionais e cumpridores dos nossos deveres cotidianos. E é isso, estamos felizes, estamos caminhando. Amém. É assim. E como que é manter, né? Como dá uma dica aí pros casais, né? Como que é manter um relacionamento saudável com tantas demandas? Você já até deu uma dica aí que é sair um pouco, né? Viajar. Mas qual outra dica você daria? Eu acho, gente, que saudável vai depender muito de como a pessoa vê o que seria saudável, né? Pra mim, eu vejo meu relacionamento como saudável. Mas o outro pode achar que não. Uhum. Então, eu acho que assim, é uma palavra que vai depender muito de como você olha, né? Mas eu entendo que para você manter, talvez mudando um pouco a palavra, pra você manter um relacionamento sólido, né? Que perdura, independente das circunstâncias, independente dos desafios, é a decisão. Nossa. Decisão. Até um ano antes da gente se casar, que foi também coincidiu com o período que eu comecei a minha caminhada católica, eu não tinha decisão, eu tinha medo. Para vocês terem uma noção, como eu venho de uma história protestante, embora eu não tivesse a espiritualidade católica, eu já tinha, por exemplo, uma consciência muito grande de que o casamento é indissolúvel. Né? Então eu tinha medo de casar porque eu tinha medo de separar. Ou seja, porque eu considerava separar, entende? Então, você vai casar pra quê? Porque eu vou separar, e se eu casar, eu não posso separar. Então, eu ficava com ela, eu tenho medo, eu não vou casar, porque eu tenho medo. A gente vivia já o nosso relacionamento, né? A gente já tinha os nossos 2 filhos, o Miguel e a Amanda são meus filhos de um relacionamento anterior que o Eric recebeu bem pequenos, como dele, eu lembro que quando a gente começou, eu comecei a caminhar primeiro do que ele, porque embora ele fosse católico, daquele jeito, quando eu me converti, ele ficou assustado, né? Então, assim, foi um processo para a gente decidir que a gente queria tirar aquela cartinha da manga que qualquer coisa eu saio daqui, qualquer coisa eu vou embora, qualquer coisa eu mando ele embora. Se continuar assim, vai embora. Se continuar assim, eu arrumo as minhas malas. Eu acho que o que faz o relacionamento se tornar saudável, da forma que eu entendo por saudável, né, que é sólido, é você tirar da manga a carta do... Existe a hipótese, existe a possibilidade de isso aqui acabar por algum motivo. Você tira essa carta da manga e você diz, eu vou ficar aqui, né, e a gente tem a obrigação de fazer dar certo. Né? Você tem que me fazer feliz, eu tenho que te fazer feliz, a gente tem que se fazer feliz, e a gente vai ter que ficar aqui. Porque agora a gente casou e a gente vai morrer aqui. Então aí fica mais fácil, você não tem a opção. Eu só tenho o plano A. Sim. Ou resolve, eu não tenho o plano B. Então, se eu só tenho o plano A, eu tenho que fazer o plano A acontecer. Eu vou ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Vai ser assim até morrer. Eu vou ficar aqui infeliz? Eu vou ficar arrastando corrente? Vou ficar aqui causando todo esse problema? Não, a gente vai ter que encontrar uma solução para isso aqui que está incômodo. Então, eu acho que a questão é a decisão. E aí se torna saudável, porque mesmo nos problemas, e os problemas não são poucos no casamento, são pessoas diferentes, criação diferente, às vezes, né, sonhos diferentes, por mais que você conheça durante o namoro, e não foi muito o meu caso, eu recomendo, inclusive, que as meninas conheçam durante o namoro. Recadinho aí pra vocês, Recadinho, olhei pra lá. É isso. Eu aprendi com um médico que eu gosto muito, que ele fala, namoro foi feito para acabar. Exato. Né? É verdade. Você namora, conheceu, é a pessoa, casa, acabou o namoro. Né? Conheceu, não é a pessoa, termina, acabou o namoro. Né? No nosso caso, como a gente inverteu tudo, né? Porque a gente não tinha essa... embora eu venha da história protestante, a verdade é que eu já estava afastada da igreja já desde que eu vim para cá, para o interior. Eu fiquei no vocabulário protestante desigrejada, porque a gente, né, protestante não tem a igreja una, santa, católica, universal, né? Não tem. Então, a igreja que eu frequentava lá no Rio de Janeiro não tem aqui. E aí eu não vou em nenhuma. Eu não achei o meu lugar. Eu fiquei sem igreja, então eu comecei a viver ali, né, um pouco sem pastor, sem... Perdida. Assim, perdida, perdida. Como uma ovelha perdida mesmo, bem assim. Então a gente se conheceu, e aí a gente começou a namorar, daqui a pouco a gente estava morando junto, daqui a pouco a gente estava grávida, daqui a pouco grávida de outro, e assim foi se dando as coisas, né? Mas
quando eu começo a caminhar na Igreja Católica, e aí a coisa, embora eu já tivesse essa noção da indissolubilidade já desde antes, a coisa começou a se tornar um pouco mais profunda para mim, né? A espiritualidade a respeito do sacramento do matrimônio, não é só o casamento, é o sacramento do matrimônio, que eu não tinha noção muito antes. E aí a gente resolveu decidir, e lógico que passamos por um período de 10 meses com o Padre Bernard, até de fato a gente chegar lá no dia da nossa entrega total um para o outro e para Deus. Olha, então pegando o gancho, conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de conversão ao catolicismo. Pegando o gancho. Pois então, como eu falei, eu vim do Rio, fiquei desigrejada. Eu frequentava a igreja presbiteriana no Rio e a doutrina calvinista, né? E chegou aqui em Mendes, eu não tinha nenhuma igreja calvinista, não tinha igreja presbiteriana, e aí eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum e parei de frequentar a igreja. E assim foi ficando. Nunca perdi minha fé em Jesus, mas não tinha mais aquela vivência de comunidade, né? Não tinha mais uma referência de liderança espiritual, não tinha mais alguém para me aconselhar, não tinha. Perdi tudo isso. E comecei a viver um pouco assim conforme, né, a vida me levava. Foi mais tipo isso. E aí, quando eu comecei a entrar em alguns conflitos no meu relacionamento com o Eric, e a gente já tinha, né, o Miguel, o Ítalo e o Murilo, eu comecei a procurar ajuda, né? Só que eu já estava recebendo no paralelo alguma informação a respeito do catolicismo e eu já ia a algumas missas, porque o Eric era católico. Então, assim, missa domingo de manhã ele ia. Batia o cartão lá na missa. De que ele ia na missa e ficava incomodado, mas era pra fugir pro futebol, tá? Que aí ele ia pra missa e depois ele, pro futebol. Tinha isso. Aí, às vezes eu ia na missa com ele, e aí eu tinha algumas ressalvas, por exemplo, eu não rezava Ave Maria. Então, como eu não entendia, mas interessante, abrir aqui uma aspas. Mesmo na minha época de protestante, eu nunca fui uma protestante anticatólica. Porque eu sempre tive uma convicção, eu não posso opinar ou bater martelo, definir posição sobre coisas que eu desconheço. Eu conhecia a minha fé, mas eu não conhecia a fé católica. Então eu sabia das críticas, mas eu, Marcele, nunca tinha me debruçado para ter certeza sobre elas. Então eu nunca fui anticatólica, tanto que eu ia à missa, só tinha algumas ressalvas que não estavam muito fechadas na minha cabeça, então eu preferia me abster. Entende? Então, nesse sentido, eu frequentava ali com ele, estava recebendo já alguma informação a respeito da igreja, no sentido de, o que foi o ponto, assim, que mexeu numa feridinha para mim? Foi o denominacionismo. Eu comecei a perceber, realmente, são muitas denominações, cada um fala uma coisa. Tanto é assim que eu vim para cá e fiquei sem igreja, porque aqui eu não encontrei nenhuma que fala aquilo que eu gostava de ouvir lá naquela. Aí já começou a criar um conflito para mim. E aí eu comecei a ler eu não li todo ainda esse livro, mas eu li alguns trechos de Chesterton em Ortodoxia. E aí ele começou a colocar um triplex, sabe, na minha cabeça, assim, a respeito da tradição da igreja, da quantidade de anos, que a igreja subsiste há 2000 anos, ela permanece. Aí eu comecei, será que o braço de Deus é curto? Né? Que em algum momento da história ele não conseguiu mais controlar ali, né, reger a igreja. E aí se perdeu, e aí de repente precisou vir Lutero, né, como se fosse uma espécie de um segundo advento para salvar a igreja. Eu comecei a questionar essas coisas. Né? Então já comecei ali a me abrir mais, aí comecei a estudar um pouco. Foi um processo mais intelectual, digamos foi assim. Isso. Você lendo, estudando. Sim. Porque a fé em Jesus, em Deus, na Santíssima Trindade, na história da salvação, eu já tinha. Então, me faltava mesmo uma questão de doutrina. O que é a verdade a respeito do que Cristo ensinou? O que é a verdade a respeito da revelação, a respeito da Sagrada Escritura? O que é a verdade? Então, eu precisei de um processo intelectual. E aí você foi fazendo esse caminho sozinha? Alguém te ajudou nesse processo? De início, eu fui fazendo sozinha, até que eu comecei a entrar em conflito no meu relacionamento, comecei a negociar com a possibilidade de acabar. E aí eu comecei a buscar um determinado padre para me atender e acabava que o padre corria um pouco de mim. Mas olha, Deus é providente em tudo, sabe? Eu fiquei um pouquinho bicuda com ele um tempo, mas depois eu falei, Senhor, obrigada, porque ele nunca me atendeu, porque eu precisei cair lá no foyer.
Olha. Entende? E foi 1 ano esperando. E aí um dia eu comentei com uma pessoa fazendo reclamação. A pessoa, não, eu vou resolver pra você. Me agendou lá no foyer. O padre Bernard me atendeu, tipo, 2 dias depois. E eu cheguei lá com toda aquela lamúria. E ele falou assim, você veio se confessar pra quaresma? E eu falei, o que é quaresma? Porque eu não sabia nada ainda, né? Eu estava ainda naquele processo intelectual a respeito de doutrina, denominações, a igreja ser única há 2000 anos, mas eu ainda não tinha aprofundado nas liturgias, né, nos tempos litúrgicos. Eu não sabia direito como é que era uma missa, eu não sabia a divisão da missa, o que acontecia na missa, o que era aquilo no mundo, né, sobrenatural, enfim. E aí eu não sabia nada dessas coisas, aí eu fui contar a história para ele. Falei para ele porque eu estava indo lá, porque na verdade estava precisando de um pastor, estava precisando de um aconselhamento, eu precisava de uma luz que viesse de Deus, que eu não estava conseguindo enxergar sozinha, que a gente está no olho do furacão, envolvido emocionalmente. E aí ele foi aquele pai, né, que ele é. E me recebeu, e ali a gente começou a ter encontros e conversar sobre as coisas, né, pastorais, espirituais que eu precisava. Eu comecei a me interessar mais profundamente pelas coisas da igreja, e então eu entendi que Jesus estava presente ali, real, né? A presença real na Eucaristia. Também foi um processo intelectual, tá, Bruna? É. Foi. Eu comecei a frequentar a missa, porque eu estava indo conversar com o padre, né? Aí eu comecei a frequentar a missa. E aí eu falei, bom, o que é isso? E aí eu fui estudar. Aí eu comprei um catecismo, comprei outros livros sobre a Eucaristia, comecei a pesquisar, comprei o Banquete do Cordeiro, Olha. né? E ali eu entendi, Jesus está aqui. Jesus está presente, corpo, alma, né? Corpo, sangue, alma e divindade na Isso Eucaristia. é interessante, porque a vivência com Deus é uma coisa muito única, né? E algumas pessoas vivem isso, né, no âmbito mais espiritual, vamos botar esse primeiro contato com Deus, e outras pessoas vão viver isso no processo intelectual mesmo, através de leitura, através dessa caminhada, e esse aconselhamento é muito importante. Eu falo que, e é verdade, a gente não chega a lugar algum sozinho. Sim. Né? Se a gente pega um monte de livros e eu vou chegar ali à conclusão da verdade, pode sim chegar bem próximo dela, mas alguém tem que chegar ali, ó, peraí, vai pra cá, vai pra lá, Sim. direciona isso aqui, porque senão a gente vira uma pessoa, muito, vamos botar, a gente somos guiados por nós mesmos, por fim, né? E eu acredito que isso foi muito importante também. Sim, encontrar com o Padre Bernard foi. Entender a Eucaristia foi, porque se a Eucaristia só está na Igreja Católica, então eu precisava ali me converter, eu só tinha opção estar ali, e aí eu fui forçada a estudar as outras coisas que eu questionava. O meu início do catolicismo não foi fácil também, porque você ainda tem aquela bagagem, né? Tinha alguns questionamentos. Exatamente. Aí eu questionava a intercessão dos santos, o próprio significado, né, de Nossa Senhora. Eu precisei passar. Eu lembro quando eu fui pro foyer fazer o retiro de 7 dias fundamental, que foi na semana anterior à minha primeira Eucaristia, que foi inclusive no dia da Assunção de Nossa Senhora. E aí tanto mistério assim envolvendo Nossa Senhora na minha jornada, que acabou que eu fui sendo conquistada por ela, digo assim. Mas quando eu fui lá no retiro, eu comecei no retiro ainda muito desconfiada dos dogmas a respeito dela, não que eu desonrasse, não que eu não fosse capaz de amar, mas eu tinha dificuldade com os dogmas, porque como é o processo racional, né, eu falei, mas por quê? Né? E aí tem aquela coisa assim, mas não está na Bíblia. Que fica um pouco ainda, algumas coisas ficam. E aí eu fui aprender, né, que nem tudo está ali expressamente, nem tudo está explícito, né, são coisas que vão sendo extraídas dali, que tem a tradição, que tem o magistério, coisa que até então desconhecia. Então esse foi o meu processo, eu sou muito feliz, toda a comunhão, e eu já comungo há 1 ano e meio, mais ou menos, e ininterruptamente, graças a Deus, toda a comunhão, eu olho para Jesus, né, sinto Jesus e eu falo, Senhor, obrigada por essa fé. Porque para mim, assim, foi um divisor na minha vida, eu me sinto feliz, sabe? Acho que não foi só a hierarquização das coisas, eu consegui, né, separar o que é trabalho, o que é tempo de família e tudo, porque na verdade isso também decorreu da fé, decorreu do meu processo de conversão. Então hoje assim eu me sinto feliz, independente do que estiver acontecendo na minha vida, é felicidade que eu sinto porque a gente está com quem a gente tem que estar, né? Que é Jesus. Fala um pouquinho como isso impactou a sua família, né? Como que esse processo de conversão foi importante, né, para sua família.
Foi muito. Porque como eu vinha, né, desigrejada, digamos assim, e eles ainda eram pequenos quando eu vim para cá. Então acabou que eles também ficaram sem essa vivência da religião, né? E aí eu vivendo ali, né, estilo Zeca Pagodinho, e eles acompanhando, né? No carnaval, não que seja um problema, mas assim, né? Vamos lá, carnaval do jeito do mundo e etc. E eles ali acompanhando aquilo, e eu também já morna, né? Daquele jeito morna, já não tinha mais meus momentos de oração, essa coisa sendo toda negligenciada quando você entra por esse caminho. Então acaba que meus filhos estavam sendo criados, bem criados no sentido de valores, né, que tem uma mãe honesta, a gente estava vivendo com meu pai e minha mãe, né? Pessoas honestas, pessoas boas, né? Que estão vivendo para a família, mas não é só isso, pelo contrário, né? Precisava dessa espiritualidade, desse se voltar para Cristo, de você ter uma vida integralmente norteada pelo Evangelho. Eu lembro que uma das primeiras homilias, o padre Bernard falou: viver radicalmente o Evangelho. Das primeiras homilias que eu ouvi em missa. E aquilo ali para mim me gravou. Eu falei: viver radicalmente, porque você realmente, toda a sua vida tem que estar à luz do Evangelho, à luz da igreja. Né? Então, assim, a gente estava vivendo desse jeito. Quando a gente começa a caminhar, isso tem apenas 2 anos, né? E a gente estava, nós 5, porque o Eric já estava mais afastado, que a gente estava naquela fase de fica, não fica. Eu lembro que a minha filha, minha adolescente, hoje ela está com 16, ela está com 14, ela começou a expressar a felicidade naquilo, não tanto pela fé, mas pela nossa união. Porque a gente voltou a ficar mais junto, porque foi o mesmo processo, percebe? Da minha conversão com a re-hierarquização das coisas. Então, olha como é que já teve um efeito. Então, eu penso também que eles acolheram muito bem essa caminhada nova para eles, porque eles estavam também vendo um reflexo em casa, um reflexo no nosso relacionamento. Então, eles acolheram muito bem. Lógico que adolescente tem os seus questionamentos, ainda mais que eles vêm, né, de uma vida sem religião. Então, algumas coisas eles ainda questionam, mas a gente tem o nosso momento de estudo em casa, a nossa igreja em casa, a gente faz catecismo junto, a gente assiste homilia do Padre Paulo Ricardo, a gente coloca um curso, assinei plataforma. Então, a gente vai caminhando juntos. Eu percebo que eles creem em Jesus, amam Jesus. Os bebês, assim, é muito... Para criança pequenininha, parece que a coisa flui, né? Aham. Se você ama, eles também vão amar, porque eles são uma esponjinha mesmo. Esses dias foi uma coisa tão interessante, teve o desenho aqui do Dia da Mulher, e aí o Ítalo me fez com Jesus na mão. Aí eles fazem uma cruz. Aí ele fala: minha mãe tá com Jesus na mão. Aí o meu filho: que lindo, eu tô com Jesus na mão, amo tanto Jesus. Aí ele: Jesus é tão lindo. E aí ele repete, né? Aí o Murilo tinha me feito no computador. Aí você vê, né, trabalhando. Ele me fez no computador. Só que ele, para não ficar por trás, ele falou assim: mas Jesus está aqui atrás do computador, por isso que você não está vendo. Mas aí você vê, né, que eles vão sendo introduzidos para ele lá em casa. Agora tem imagem sacra para todo canto, para eles poderem ver, né? Ver e conviver com o sagrado. Inclusive, eu coloquei eles aqui a princípio, nem foi pelo método, porque eu não conheci. Foi por causa da religiosidade, né, que eu acho que inspiraria para eles, estar envolvidos nisso também, não só dentro de casa, não só na igreja, mas também na escola, para que eles pudessem entender isso como a integralidade da vida deles é cobertada pelo Evangelho, sabe? Essa foi a minha ideia inicial para trazê-los para cá. Mas para nossa família, assim, foi extremamente positivo. Para os adolescentes, eles conseguem compreender, embora questione às vezes, mãe, mas isso não tem nada a ver, mas eu percebo que eles ouvem, consideram, né? Não sem conflito sempre, mas eu acho que, inclusive, se tornou mais fácil a minha condução, a minha criação, a educação, porque aí você tem um parâmetro, né? Você tem um ponto de partida que não é só a própria cabeça. É a cabeça de Deus, que ensinou como devem ser as coisas, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio, o que é justo, o que é injusto. Né? Mas, assim, foi maravilhoso nossa vida integralmente, a minha conversão. E você notou diferenças, assim, no modo de lidar com os desafios diários depois dessa experiência? Muito. Como eu mencionei aqui, eu comecei a falar certas frases, né? Onde eu amarrei meu burro, né? O que eu fiz na minha vida? A minha cruz me amassava no chão. Era basicamente isso.
Hoje a cruz continua. Né? Porque eu continuo com meus 4 filhos, continuo com meu marido, agora a gente tá casado, e aí tem a questão da indissolubilidade, então eu não tenho mais aquela cartinha, né? De tipo, ai, tá, né? Tá dando aqui já, tchau, não é mais assim, então acaba que toma uma envergadura maior, né? E o trabalho demanda cada vez mais, porque meu marido trabalha também, mas o meu trabalho é o trabalho que gera mais renda pra gente, então acabo que eu fico com essa preocupação, né? Fica um pouco maior sobre mim. Mas eu entendo que, embora a cruz continue, eu aprendi com a espiritualidade católica a trocar com Jesus ali esse fardo, a unir as minhas dores a dele, a ver em Jesus o meu sirineu, que segura a cruz para mim dar aquele alívio, sabe? Eu tenho falado muito isso, inclusive, com as advogadas que eu me relaciono, mas assim como mentora e tudo. Eu tento trazer essa espiritualidade também, porque às vezes a pessoa não vai entender. Como é que você consegue? Gente, não é milagre. Não é, eu contratei esse sistema aqui e a minha vida foi. Não é, gente. Tem algo maior por trás. Né? Eu amo São José Maria Escrivá, porque ele fala muito sobre você santificar o seu cotidiano. O cotidiano continua o mesmo. A diferença é a forma como hoje eu me comporto frente a esse cotidiano. Né? Eu olho para o meu cotidiano e penso, preciso santificar esse cotidiano. É a forma como eu encaro os meus defeitos, percebendo que eu preciso, em Jesus, através dele, construir a virtude oposta. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Colérica, então. Coleriquíssima. Eu sou impaciente. Eu sinto raiva. Sabe? São coisas que o colérico... são problemas do colérico. Antes da minha conversão, era uma coisa muito gritante. Já consigo dominar 100%? De forma alguma. Eu ainda sinto essas coisas. Mas eu já consigo, às vezes, calar. Aí eu choro pra coisa sair. Sabe? Com Jesus ali. Né? Tenho meus meios. Por exemplo, o rosário, 4 horas da manhã. Tô fazendo com o Frei Gilson. Caramba, eu chego no meu final do dia e não tô cansada. Como? Explica isso naturalmente? Não explica. Então, são coisas que não se explicam naturalmente. É preciso esse olhar sobrenatural. Então, o que realmente mudou para mim foi essa questão de trocar o fardo, de deixar Jesus, né, me ajudar a carregar minha cruz, de entender que os meus sofrimentos precisam ser enfrentados com paciência, assim como ele enfrentou os dele, né, unir os meus sofrimentos ao dele, saber que eu completo ali, né, como o apóstolo Paulo dizia, na minha carne, uma coisa também que um versículo que eu nunca tinha lido, fui ler depois de católica. Você tem uma noção, eu cheguei a fazer seminário, tá? Eu fiz seminário. Mas aí, então, a espiritualidade católica transformou muito a minha forma também de me relacionar com Deus e me relacionando melhor com Deus, me relacionando melhor com minha família, com os meus clientes, com os meus amigos, com todas as pessoas. E agora uma coisa que você me lembrou, uma vez eu assisti numa aula falando sobre Guido Schaffer, que é um jovem que era surfista, né, seminarista, e vivia uma vida de santidade muito grande, né, morreu num acidente. Tô explicando para o povo que está em casa conhecer quem é o Guido. Morreu num acidente surfando e está em processo de beatificação, né? Ele era de Volta Redonda, morreu lá no Rio, morava no Rio. E vendo uma aula sobre ele, né, a pessoa que estava dando aula falou que o postulador entregou o diário espiritual do Guido. E no diário do Guido, ele se lamentava muito dos pecados dele, dos erros, e só que ele não ficava, o palestrante usou essa palavra mesmo, ele não ficava como um cão que lambe suas feridas. Ele não ficava só ali. E na página, nas linhas seguintes do diário, ele já falava, mas confiante na graça de Deus, eu sei que eu vou vencer isso com isso. Isso lá no início do processo dele de conversão, né? Então, ele começou a desenvolver isso que a gente hoje entende como uma virtude, que é a magnanimidade, né? Essa capacidade de olhar além, de olhar alto, né? De aspirar coisas altas. E isso foi o divisor de águas nesse processo de verdadeira conversão dele. Ele parou de olhar para baixo e se voltou para Deus, que é quem realiza tudo, né? Sim. Muito bom. Eu achei bacana que ela falou do relacionamento, né, da carta na manga, porque quando eu casei, eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: pelo amor de Deus, não muda. Você mudou
seu sobrenome? Mudei. Mudei. Muda seu sobrenome. O RH, ó. Que, porque aí se você se separar, aí eu virei e Olha falei, só. mas ninguém casa pensando em separar. Como que você vai casar já pensando? Não, mas se eu me separar, vai me dar mais trabalho. Eu falei, gente, não existe isso. E a gente vive nesse mundo. O mundo hoje né? pensa assim. Tipo assim, se eu casar hoje e não der certo, amanhã eu posso me separar sem problemas. Eu sou advogada, né? Então eu sei a complexidade que é tirar um nome depois que separa. E aí, naturalmente, uma advogada não colocaria o nome do marido. Não colocaria, porque ela não é maluca. Só que eu botei. Eu Olha. botei justamente porque era um recado pra mim. Você vai colocar o nome do seu marido, porque você não vai tirar o nome do seu marido. Isso aí. Porque você não vai se separar. Uhum. Né? Então eu tive que sair também um pouco, porque a gente vai também sendo levado, né? A técnica, né? O direito. Como é que é isso aqui? Não, muito difícil de resolver. Eu trabalho com planejamento matrimonial, então a gente tenta ali já criar um contrato para tentar mitigar danos no caso de divórcio, etc. Porque as pessoas, a verdade é que o mundo as pessoas se divorciam, né? Mas embora as pessoas façam isso, não é a minha realidade, não é aquilo que, né, a minha fé, aquilo que eu quero, aquilo que eu decidi. Então, eu vou colocar, porque o nosso casamento é para sempre. E até um ponto interessante que vocês não perguntaram, né? Ninguém perguntou, mas eu vou dizer, é que a questão da objeção de consciência, sabe, na profissão também. Eu me lembro de algum momento eu flertar com o concurso público. Eu vou estudar para magistratura. Eu vou estudar para ser defensora pública. Eu trabalhei 3 anos na defensoria pública. Então, eu comecei a flertar com aquilo. E aí, depois eu comecei a pensar, depois de convertida, eu falei, não, eu preciso ser advogada mesmo, porque na advocacia eu tenho objeção de consciência. Exemplo, eu não vou fazer divórcio de um irmão católico. Já aconteceu de chegar para mim. E os primeiros eu tinha dúvida. Ela falava, padre, mas é meu trabalho, o que é que eu faço? Né? Eu tenho para mim que moralmente eu não devo fazer. Eles estão, né, casados, unidos sacramentalmente, como é que eu vou divorciar? Eu sou católica também, eu creio que aquilo ali é indissolúvel, mas é o meu trabalho. Aí a gente ali, eu e ele tratando, aquilo ficou definido, que eu não faço. Então eu não faço. Quando chega católico, inclusive já teve católico, eu falei, não. E aí levei aquela coisa para tipo uma conversa espiritual, aí parou lá no foyer também, aí fez retiro, tá lá o casal todo feliz. Olha. Já aconteceu. Então, assim, e aí é onde é o ponto, né? Você realmente viver a tua vida integralmente à luz do evangelho. Porque senão a gente fala assim, mas aqui é o meu trabalho. Não tem a Marcele profissional, a Exato. Marcele. Exato. Esse é o ponto. E aí, falando um pouquinho desse processo de conversão, existe algum ensinamento que mais te impactou? Se bem que você falou de tantos, né? Mas teve alguma coisa que ficou gravada durante esse processo? Olha, além da Eucaristia, que foi algo que eu aprendi, que eu nunca soube que existia, né? Para mim, ceia era o pão e o vinho. Pão plus vita e o suco de uva. Que não bota vinho na igreja protestante porque pessoas que sofrem com alcoolismo e tal. Enfim, aí eles têm essa questão. Então, para mim, era uma lembrança. Ok, então quando eu me deparei com aquela teologia ali da Eucaristia, para mim foi um ponto muito... Para mim, eu acho que para todo católico, né? É o ápice da fé, de fato. Só que algo que pra gente foi divisor foi a compreensão sobre a castidade. Tanto para mim quanto meu marido, porque mesmo, né, com uma vivência cristã, não se dá muita luz, não se coloca muita luz sobre a realidade da pureza, da castidade. Eu também fui me deparar com esse ensinamento no catolicismo. E aí foi também um desafio muito grande que a gente enfrentou lá no começo, porque a gente vivia junto como marido e mulher, sem ser, né? Então foram algumas batalhas que a gente enfrentou, mas foi um aprendizado que, para mim, assim, foi extremamente impactante e eu sinto, assim, sempre me ferve muito por dentro esse tema. Eu sempre abordo isso lá em casa, eu já tenho adolescentes, o meu filho já tem 18 anos, ele é adulto, né? Ele namora uma moça católica. Então, a gente sempre aborda esse tema em casa, com as meninas adolescentes também, porque eu percebo a importância, porque eu colhi consequências da falta da castidade. Entende? Não quero que os meus filhos colham. Para a gente se decidir sobre o casamento, foi importante a gente viver a castidade. A gente decidir pela castidade para a gente ter liberdade de escolha. Né? Porque se a gente vivia até ali, nesse vai e volta, carta na manga, né? Viver esse tempo afastados, nós não somos marido e mulher, vamos nos afastar.
né, nesse sentido. Para a gente viver a castidade, poder cada um em si, com Deus, decidir pelo Ajudou a casamento. tomar a decisão. Nossa, a gente passou a conversar sobre coisas mais profundas, que até então resolvia de outro jeito, né? Uhum. Precisamos resolver na conversa. O padre Bernardo fala muito isso, né? Duas coisas que marcam. Um, que a castidade ela não é um não, ela é um sim a Deus. E o outro que realmente, principalmente dentro do namoro, né? Ela possibilita ter a conversa mesmo, né? O diálogo que é muito importante, porque o corpo ele também dialoga de outras formas, mas quando você se coloca a conversar, a dialogar, né? Você exclui as outras formas de diálogo, digamos assim, você consegue se conectar mais com o outro de outras Sim. formas. Eu sou advogada de direito de família. Então, o que eu vejo de desgraça na vida de mulheres e de crianças não é pouco. E quando você vai ver, é por quê? Porque ou se casou ou teve filhos com a pessoa que não era para ter. Uhum. E onde está a raiz disso? É na falta de castidade. Então, é uma coisa que ferve muito para mim. É um tema porque eu vi na minha própria vida, eu vejo na vida das minhas clientes, e não só das minhas, mas na minha própria vivência nessa área. Né? A gente está sempre estudando, vendo outros casos, convivendo com outros advogados, um ajudando o outro. Então, assim, as desgraças sem tamanho. Teve uma ocasião em que eu fiz uma campanha no Google. A gente está fazendo uns testes, olha que interessante. E a gente colocou ali uma campanha para captar leads de alimentos. Gente, vinha por dia de 30 a 60 mulheres. E a história é sempre a mesma. Ela ou desempregada, ou vivendo de Bolsa Família, 2, 3 crianças, o pai desempregado, ou com alguma profissão fazendo um bico, alguma coisa assim, e ela sem pensão e tendo que se virar com aquelas crianças, cheia de dificuldades. E aí, quando você olha, eu passei 2 meses nesse processo. Depois eu fiquei fazendo tipo um estudo de caso ali mesmo, sabe? Eu dava uns prints, eu organizei assim aquelas queixas, e eu comecei a pensar, onde está a raiz disso? É na falta de castidade, né? Que já virou assim, é normal, né? Uhum. A liberdade sexual virou uma coisa que é isso que é o certo. E aí acaba que as meninas, elas vão sendo envolvidas nos relacionamentos, né? Os meninos também, porque isso é para mulher e para homem. Né? As pessoas vão sendo envolvidas ali em relacionamentos, vão resolvendo os problemas de outra forma que não é no diálogo, deixam de se conhecer, né, passam a ficar ali enfeitiçados, e tem toda aquela questão química hormonal, né, da vivência sexual antes do tempo, né? E não conseguem sair de relacionamentos que não deveriam continuar, e aí não conseguem sair do namoro, não conseguem acabar um namoro que deveria acabar. Daqui a pouco desemboca num 2, 3, 4 filhos, crianças sem pai. Né? E aquelas meninas com aquele monte de criança e precisando se virar em 1000, e aí a criança fica sem mãe. Porque a mãe tem que trabalhar. E se a mãe fica em casa, a criança não come. Não tem oportunidade. Nossa, a falta de noção, a falta de vivência da castidade, eu entendo, sinceramente, que é um dos maiores males que a gente enfrenta na nossa sociedade hoje. De fato. A gente tem que resgatar alguns valores, né, que se perderam, que é mais do que uma questão de moralismo. Não é uma questão de moralismo. É uma questão de vida plena e de vida em abundância, né? Sim. As pessoas realmente acham que é não, é proibição e não sei o que. Não, é caminho de felicidade. Exato. Caminho de felicidade. Como eu tenho adolescentes, eu tento adaptar as coisas assim para como eles entendem, né? E aí eu sempre mostro para eles, tento mostrar como Deus é bom, que Deus é nosso pai. Eu falo, olha, se Deus fala que não é porque ele é um pai tirano que, olha, não é para fazer isso, acabou. Não tem uma explicação, não tem um motivo, né? Não é para te oprimir, não é para que você não seja feliz, não é. É para te proteger. E aí eu mostro para elas casos, sabe? Até das pessoas que chegam para mim, olha essa situação aqui. E elas também veem, porque hoje em dia não está escondido. Na escola tem a amiguinha de 16 anos que já teve filho. E aí eu tenho que levar a criancinha para a escola, ou vai ficar, às vezes, 2 meses sem ir. Elas mesmo já veem, na realidade ali do mundo que se apresenta, as consequências do pecado, né? Ai, pecado. Uma coisa, eu acho que também tem muito preconceito com essa palavra, que as pessoas não entendem o que é, né? Que é o abuso da liberdade. Né? Deus deu pra gente a vida marital para que a gente seja feliz, para que a gente tenha o prazer daquela vida, mas é na hora certa, com a pessoa certa, é devidamente escolhido. Então eu tento mostrar para eles isso com exemplos concretos, que para eles fica muito mais fácil de enxergar.
as consequências das más escolhas. Então, não é para dizer que não pode, igual a Bruna falou. É porque, de fato, Deus quer proteger você de uma doença, né? De uma infelicidade futura, né? De uma criança sem pai, do sofrimento que é, eventualmente, ser abandonada, ver seu filho abandonado. São tantas consequências ruins, né? E aí a gente tenta explicar desse jeito, para ver se eles vendo a realidade, eles conseguem refletir melhor. Porque não é fácil falar com adolescentes sobre isso. Não é? Não é é. fácil. E Marcele, que conselho você daria para mulheres, né, que assim como você tenta aí lida, né, com a maternidade, com a vida profissional e com essa questão também da sua fé, né? Toda essa questão, qual conselho você daria? Sim, vamos lá. Eu acho que a gente, enquanto mulheres cristãs, que somos católicas, a gente precisa desenvolver relacionamento com Deus e desenvolver também a nossa inteligência. Padre Paulo fala muito sobre isso, né? Investir na sua inteligência, investir no seu conhecimento, você precisa se educar. Ele fala assim, na verdade. Você precisa se educar. A gente precisa se educar, porque quando a gente tem recurso intelectual, e não estou falando para virar, né, uma sumidade, mas eu entendo, e para mim se torna mais fácil quando eu estou no meu momento de oração, eu percebo que Deus fala mais claramente comigo porque eu tenho recurso. Né? Quanto mais recurso você tem, mais facilidade Deus vai falar. Deus não vai falar com você, vai falar com você no limite daquilo que você conhece, que você viu, né? que você tem ali de substrato. É basicamente isso. Então, eu acho que a gente, enquanto mulheres católicas, cristãs, que precisam ser mães, precisam trabalhar, que não é uma opção ser uma coisa só ou outra, precisa investir, né, em se educar espiritualmente, não só nas nossas áreas de atuação no trabalho. Precisa reservar um momento de oração. No dia que eu acordo assoberbada ou atrasada, ou eu não consigo rezar, para mim não é legal, é diferente, eu percebo o quanto é diferente, percebo que me atropelo, parece que faltou alguma coisa, então eu acho que tem que, de fato, separar esse tempo, tem que priorizar oração. Às vezes a gente não tem 2 horas para um rosário inteiro, né? Mas tira um momento, que seja de 5 minutos, de 15 minutos, né, para poder fazer esse desenvolvimento espiritual, porque todo o resto vai estar melhor amparado nisso. E com relação às coisas naturais, é o que eu já falei, eu acho que é hierarquizar, aceitar as circunstâncias, como a Bruna falou, não é aceitar aquilo que a gente pode fazer para melhorar, mas aquilo que é imutável. Sou mãe, sou esposa, isso é imutável, não vou deixar de ser mãe, não vou deixar de ser esposa. Né? Sou advogada, tenho ali minha missão, não vou deixar de ser advogada, a não ser que Deus queira, porque isso sim é possível deixar de ser. Né? Então é uma coisa também que eu parei de, não, para sempre eu vou ser isso aqui, não. Eu posso deixar de ser advogada um dia, se assim estiver nos planos de Deus. Mas é de fato hierarquizar, organizar, estar bem alinhada com o marido, com a rotina dos filhos. E parar de surtar, né? Porque eu surtava, parar de surtar. É o que tem, não tem remédio, remediado está, a gente vai dar um jeito nisso aqui. Esse conselho é o mais importante, pare de surtar. Resume tudo, quase. Resume tudo. Não adianta surtar, Bruna. Né? Vamos resolver. Vamos resolver, isso aí. Bom, e para finalizar, a gente quer fazer uma brincadeira, sabe, Marcela? Marcele. Pra gente incrementar aqui a nossa conversa, nós vamos fazer uma pergunta e você tem que responder em 5 segundos, tá? Então, assim, bem rapidinho, sem pensar muito. Eu começo, Fernandinha, vamos lá. Um livro que te marcou. Banquete do Cordeiro. Um sonho ainda não realizado. Levar todos os meus filhos pra Disney, mesmo que leva ainda também. tenha. Vamos. Mesmo que eu tenha mais tantos, porque eu não sei se vem mais, mas todos. Uau. Uma lembrança. Ih, tá pensando Ai, era muito? isso. Ó. Nossa. Ai, O dia do meu casamento, a graça era. Eu podia até tocar a graça. Foi assim. Que lindo. Um conselho para as famílias. Sejam presentes, não só de corpo. Uma música que sempre te anima. O Glória da Missa. Ah, O Ítalo canta aos berros. tem uns vídeos engraçados na igreja que a pessoa se empolga e começa a dançar. O Ítalo canta muito. O melhor lugar do mundo. Na missa. Onde for.
Eu ia falar, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Jota Pegar Quest. Já os ganchos da música, né? Não, pra mim é na missa. Pensamento rápido vem, a primeira coisa que vem é a música. A missa. Sim. Muito bom. Marcele, que papo muito inspirador, né? Tenho certeza que o pessoal, edificante, que o pessoal que nos acompanhou vai poder tirar muitos conselhos, principalmente as mães, né? As famílias como um todo. Mas eu acredito que as mães vão ser muito inspiradas pelo seu testemunho Tomara. de mãe, de profissional, de cristã, né? E que esse caminho possa ser inspirador para todos nós. Muito obrigada pela sua presença, pela sua partilha. Nós agradecemos Uma leveza, muito. né? Uma leveza. Ah, que bom. Fico feliz demais de ter participado. Foi muito gostoso conversar aqui com vocês, falar dessas coisas que para mim são tão caras, me emocionam. Para mim é muito bom sempre falar de Deus e falar do que Ele fez e faz, e vai continuar fazendo na minha vida. Estou muito grata por estar aqui. Foi muito bom. Obrigada, tá? Bem. E você já falou com Deus hoje? Nem responde. Nem responde. Gente, se você gostou do nosso papo, então já começa aí, se inscreve no YouTube, já vê todos os outros podcasts, tá? Não perde tempo. E já curte esse podcast maravilhoso com a Marcele. Se você ainda não falou com Deus hoje, já fala, tá? Que tá perdendo tempo. Aproveita. Até a próxima!